que é a hipergraça? Seria uma abordagem radical da graça divina? Qual o perigo dessa doutrina que tem se tornado cada vez mais forte? Esse é o assunto de hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve, já deixa aí o seu like, é o semlimites.tv, é isso mesmo. E nós vamos falar desse tema hoje, que é a hipergraça, né? A teologia ou a doutrina da hipergraça. E nós vamos entender um pouco mais sobre esse tema. Deixa eu já dar o conceito aqui, para você se situar. Hipergraça é um termo que combina hiper mais graça, referindo-se a um estado ou conceito que transcende a graça comum. Tudo que é hiper é algo que está exagerado, é algo que está além, né? Um hipermercado, é um mercado muito grande, é um mercado tem tudo, né? É uma graça abundante, além do normal, associada a uma experiência profunda e transformadora do amor divino. Então, sempre que a gente fala da hipergraça, a gente também tem que falar desse ponto do amor, porque a base da hipergraça é o amor de Deus. Então, Deus tem um amor tão grande por nós, que esse amor perdoa tudo, esse amor aceita tudo, esse amor está disposto a abrir mão de qualquer exigência para que você esteja na presença de Deus, né? Então, embora controversa, a hipergraça destaca a ideia de que a salvação e o perdão são concedidos gratuitamente, sem exigir mérito nenhum humano, né? Então, em resumo, a hipergraça representa uma concepção intensificada da graça divina, e ela é experimentada como um dom abundante e transcendente. Não sei se te ajudou aí essa explicação, né? Mas, no fundo, eu acho que o que mais pega na questão da hipergraça é você pegar um princípio bíblico, porque realmente está na Bíblia, Efésios fala que a salvação é pela graça de Deus, só que o próprio texto já fala, é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Eita, eu nem tinha pensado nisso. Olha só. Já tem mais um. Está mudando os conceitos. Não estou mudando, não. Eu estou. Você está respaldando, né? Eu estou respaldando o que a gente acredita. Que realmente a salvação ela não é por merecimento, é pela graça de Deus, é algo que nós não merecemos. Mas ela não tem condição nenhuma? Tem. É pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque se eu tenho fé em Cristo, eu estou falando de cruz, né? Estou falando de renúncia. Estou falando da cruz, estou falando do sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, nós não somos justificados pelas obras. Não são as obras que nos justificam. Então, eu falar, eu sou salvo porque eu sou santo, eu sou salvo porque eu frequento a igreja, eu sou salvo porque eu dou dízimo, realmente está errado. Ninguém é salvo por obras. Tanto é que o próprio texto de Efésios fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. E isso não vem de nós para que ninguém se glorie. Então, não são as minhas obras, não é o que eu faço, mas é mediante a fé em Jesus. E quando eu tenho fé em Jesus, aí isso implica um monte de coisa, né? Que eu posso falar. Então, peraí, para ser salvo eu preciso ter fé em Jesus. O que mostra que eu tenho fé em Jesus? Primeiro, eu sigo Jesus, eu ando na palavra, eu obedeço a palavra. Aí já, o tema já... Mas qual que é o grande perigo da hipergraça? É quando ela pega a graça da salvação
e coloca também o perdão incondicional de Deus. Então eu posso pecar, eu posso errar, eu posso ser um adúltero, eu posso... que mesmo assim eu estou salvo porque Deus me perdoou na cruz, Jesus pagou o preço por todos os meus pecados, e isso é o que é a divergência, é o ponto de conflito da teologia ou da doutrina da hipergraça, né? Total. A Bíblia, Jesus diz, né, que quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, se eu quero me beneficiar da graça de Deus através de Jesus, eu preciso tomar a cruz. Não existe vida sem isso, né? Tem até um versículo interessante aqui, né? Provérbios 28, 13. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Então, quando a gente fala de graça, a gente está falando da misericórdia de Deus, já que não é uma coisa que a gente mereceu. É uma coisa que Deus nos deu porque Ele quis nos dar. Então, diante disso, eu preciso abandonar o meu pecado, eu preciso identificar meu pecado e abandonar. Quem está nessa posição, a hipergraça, eu acho assim, tem muito a ver com pecar deliberadamente. Né? Será que é isso? Você poder fazer... Eu não tenho nem a intenção mais de acertar, eu nem tento mais. Né? Eu me entrego para as minhas paixões, eu me entrego para aquilo que eu sinto vontade de fazer, na hora que eu sinto vontade de fazer, contando que Deus me ama. Então, Deus vai me resgatar, me salvar, me transformar, sei lá. Que você está falando isso, está lá em Mateus 5, 27 e 28, que fala que na lei nós podíamos adulterar, mas na graça, olhar com a intenção impura já é adultério. Olha só, o entendeu? critério. Então, assim, tem diferenças, entendeu? Porque não existe negócio, para mim, não existe negócio de hipergraça. Deus já é hiper em tudo. Deus é o rei, o todo-poderoso, o soberano. Não tem esse negócio de hipergraça, porque Deus já é hiper. Deus já nos basta. Então, para mim, esse conceito de hipergraça, né, desculpe, né, tem muitas pessoas que acreditam nesse conceito, para mim isso é um conceito furado, porque Deus já é hiper, Ele já é o máximo de tudo e de todas as coisas. Então, a gente não tem que ficar falando de uma coisa que é muito, sendo que Deus já o é. Entendeu? Então, a minha visão, minha perspectiva de visão é essa, que se Deus é tudo, Ele é soberano, então a gente não tem que acrescentar mais numa coisa que Deus já tem. Então, a grande questão, que é o texto, é Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, você tem... O contrário da hipergraça, o oposto da hipergraça é o legalismo. Também está errado, é o outro extremo, é a régua lá que a gente colocou, né? Eu tenho 0 e tenho 30, o equilíbrio é o 15. O que é o oposto da hipergraça? É o legalismo. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Se você fizer tal coisa, você vai para o inferno. Esse é o legalismo. É eu colocar regras, doutrinas, que eu quero controlar a vida da pessoa. Não, a igreja não tem esse papel, né? Não é papel da igreja. Mas, por um outro lado, eu também não posso ir para o outro extremo. Não, tudo pode, tudo está liberado, nós somos livres. Deus ama todo mundo, está tudo bem. Jesus já morreu na cruz por nós, Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Deus nos ama do jeito que nós estamos. Aí já extrapolou o que a Bíblia ensina. Né? Mas as pessoas que falam da hipergraça, no caso, eles não seriam deturpadores da mensagem da graça? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você pegou uma mensagem que existe na Bíblia e você... interpretou aquilo de uma forma equivocada. Quer ver um exemplo muito didático para entender isso? Vamos pegar o texto lá da mulher adúltera, da mulher que foi pego em adultério no Evangelho de João. Quando a mulher é pega em adultério, eles querem apedrejar aquela mulher. Legalismo. Legalismo. O que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí... a Bíblia fala que eles foram saindo, cada um foi embora, a começar dos mais velhos. Quando Jesus olha, não tinha mais ninguém. Aí ele faz uma pergunta para a mulher: cadê aqueles teus acusadores? Eles não te condenaram? Aí a mulher fala: não.
Aí o que Jesus fala? Nem tampouco eu te condeno. Aí entra a graça. A graça é o quê? Eu não te condeno. Só que a teologia ou a doutrina da hipergraça, ela para aí. Não, olha aí, Jesus não condenou a mulher. Tem o resto da fala dele, né? Só que o final da fala qual que é? Nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, nem o fariseu apedrejando com legalismo e nem o eu não te condeno isolado, sem a responsabilidade de você andar na presença de Deus. O próprio texto que eu li de Efésios, o que ele fala? Ele fala que nós não somos salvos pelas obras. Mas como que ele conclui? Ele fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, eu não sou salvo por causa das boas obras, mas as boas obras mostram que eu fui salvo. As boas obras mostram que eu tenho Jesus. As boas obras mostram que Jesus mudou a minha vida. Então aqui está a diferença entre o legalismo. O legalismo fala o quê? Não, você precisa de obras para ser salvo. A hipergraça fala o quê? Não, você é salvo porque Deus te ama, porque você morreu na cruz, independente do que você faz. O equilíbrio fala o quê? Eu sou salvo pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas a partir do momento que eu estou em Cristo, eu fui criado para as boas obras. Então eu vou começar a fazer as boas obras, né? Tanto é, um texto que eu gosto muito também de falar nesse momento aqui, é quando Jesus está falando lá do dia do juízo. E aí ele fala, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive enfermo, não foste visitar. Estive preso. Jesus está falando de obras. Jesus está falando de obras. E as pessoas estão sendo condenadas não pelo pecado, mas pelo que elas deixaram de fazer, pelo que elas deixaram de praticar. Então, se eu pego a graça e uso a graça como um argumento para que eu possa pecar, aí entrou a hipergraça. Por isso que chama hipergraça. A graça existe, né? A salvação é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus, mas a graça não me dá liberdade ou a autorização de viver no pecado, né? O que eu acho que, infelizmente, hoje a gente tem visto, né, muitos coaches espirituais. Às vezes não são nem pastores, são coaches espirituais que levantam um projeto, começam uma pregação de palavras, de mensagem, às vezes não tem nem igreja, se reúnem em hotéis, algum centro de convenção, alguma coisa desse tipo, para deturpar a mensagem da palavra da graça. Porque é muito simples você chegar a reunir um grupo de pessoas, ou várias pessoas, centenas, enfim. A gente sabe que isso acontece hoje, infelizmente. Mas para chegar para essas pessoas e pregar o quê para essas pessoas? Pregar só o que elas desejam ouvir? Não, então, mas aí deixa eu fazer eu ia falar aquele termo lá, advogado do... Não vou ser advogado de ninguém, não. Deixa eu fazer o contraponto aqui, né? Mas será que essa doutrina não surgiu por causa do erro da igreja legalista? Porque essa... Será que não é o extremo, né? O outro extremo. Essa doutrina ela pode ter surgido, tem tanto cristão que deixou de seguir Jesus, porque, lembra, Jesus, é a mesma coisa dos fariseus na época de Jesus. Vocês pegaram a chave do reino de Deus, não deixam ninguém entrar, põem um fardo pesado nas pessoas. Aí, porque a igreja pôs esse fardo, que a salvação era quase impossível de ser alcançada, aí entra essas pessoas feridas, tem um encontro com o amor de Deus, com a graça de Deus, e fala, não, é isso aqui, né? A ferida causou um antídoto, um remédio exagerado, né? Aquele remédio também passou da medida. Então, mas o que a gente percebe é que antigamente as pessoas tinham muito mais temor de Deus do que hoje, justamente por causa dessa pregação, dessa hipergraça. Entendeu? Eu vejo isso às vezes, né? Às vezes em várias igrejas, as pessoas temiam muito mais a Deus. Parece que hoje ficou uma coisa assim, por causa dessa mensagem deturpada. Ou será que as pessoas têm menos temor, perceberam isso? Não, se eu falar de inferno, se eu falar de pecado, se eu falar de transformação de caráter, as pessoas vão sair da igreja porque elas não querem ouvir isso, porque está na Bíblia que nos últimos dias... Elas não querem ser confrontadas. Elas não querem ser... É exatamente isso.
está escrito na Bíblia que no final dos tempos, muitos não aceitarão a sã doutrina. Então, existe a doutrina, mas muitos não aceitarão. Aí, como eu estou vendo que muita gente não aceita a sã doutrina, não aceita ser confrontado, deixa eu falar só do amor, deixa eu falar só da graça, deixa eu falar só da parte boa. Deixa eu moldar o evangelho aqui para as pessoas poderem Exatamente, entrar, né? Aí chega nesse nível. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet que fala sobre esse tema. Pode soltar. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante enfatizar isso? Porque aqui no Brasil tem florescido muito perto de nós uma falsa teologia, chamada de hipergraça, supergraça, que não passa de desgraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui você pode fazer suas escolhas e ninguém vai interferir nas suas escolhas. Nós somos uma igreja inclusiva. Aqui vale tudo. Isso não é evangelho. O evangelho transforma a vida, o evangelho transforma o caráter, o evangelho transforma o casamento, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a igreja, o evangelho transforma a política, o evangelho transforma a economia, o evangelho transforma o comércio, o evangelho transforma as transações comerciais, o evangelho transforma. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não é arrependimento. Olha aí que interessante, né? Achei legal isso, né? Eu não condeno o pecador, mas eu condeno o pecado. Né? Esse é o diferencial da igreja. Esse é o diferencial. Da Bíblia, né? Da igreja bíblica. Então, assim, o que a gente pode dizer aqui é que existe a igreja legalista, que eu preciso de obras para ser salvo. Está errado também. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Tem a igreja da hipergraça, que por causa da superdimensionamento da graça, da salvação, ela liberou o pecado. Aqui você é amado, aqui você é aceito, continua do jeito que você está, você não precisa mudar nada, né? E tem a sã doutrina, o evangelho do jeito que ele é, que é o quê? Vem pela graça. Se for pelo seu merecimento, esquece, você nunca vai ser salvo. A gente não vai conseguir merecer a salvação. Então por causa disso eu posso pecar, eu posso fazer... Não, eu estou em Cristo Jesus agora. E se eu estou em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo Jesus, eu vou realizar boas obras, que eu fui criado para as boas obras, eu fui criado para isso. Então, a partir do momento que eu voltei para Cristo, eu voltei para a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa. Tem um texto que também contradiz a doutrina da hipergraça, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 e 10, quando o apóstolo Paulo ele fala: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, é Paulo reconhecendo a falta de merecimento dele. Aí ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, se não fosse a graça, eu nunca estaria aqui. Era para eu ter sido condenado já por perseguir a igreja, por tudo que eu fui. Aí ele diz: e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, a graça não fez Paulo falar: agora não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, né? Jesus já morreu por mim na cruz. Não, a graça, ele falou: peraí, eu era perseguidor da igreja, Jesus me encontrou, Jesus me perdoou, Jesus me transformou, me deu o Espírito Santo, me deu uma missão, um chamado, agora eu sou apóstolo. Que coisa maravilhosa, que graça maravilhosa. Eu não sou merecedor de nada disso. Aí a graça vai se tornar vã? O que é a graça se tornar vã? Eu recebi tudo de graça e não valeu a pena. Não fiz nada em troca, não retribuí aquela graça, não devolvi. Mas eu vou devolver porque eu sou obrigado? Não é por obrigação, é por constrangimento. A graça nos constrange. A graça faz: peraí, Deus me deu algo tão maravilhoso, Deus me deu tanta coisa, eu preciso fazer algo para esse Deus, eu quero me entregar, eu quero dar minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele trabalhou mais do que todos, né? Isaías 53 fala sobre isso, né? 11.
Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Então, a partir do momento que eu coloco o sacrifício de Jesus, como assim, isso já foi o suficiente, então não preciso fazer nenhum sacrifício, não preciso ter nenhuma renúncia, eu torno vão o sacrifício de Jesus. Eu não posso participar dele, eu não posso... Jesus diz que o sacrifício dele é para aquele que quer tomar a cruz também, para aquele que quer seguir o mesmo caminho de dor, de sacrifício, de entrega. Claro que a gente nunca vai ter uma entrega da maneira que Cristo entregou, porque nós somos culpados pelo pecado. Olha esse texto aqui, Ana, lá de Hebreus, ele fala assim, que aqueles que participaram, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Ou seja, quando eu volto para o pecado com essa justificativa, não, Jesus já morreu por mim na cruz. É como se eu estivesse crucificando de novo Jesus. É como se o primeiro encontro com Jesus, que me deu a libertação, que me deu o Espírito Santo, que me transformou, eu anulei e eu preciso crucificar de novo Jesus pela segunda vez. Forte, né? Forte mais isso, né? Então, realmente, esse tema é polêmico hoje em dia, porque existem muitas igrejas que pregam essa doutrina, que estão vivendo essa doutrina. Realmente eu concordo no ponto de que nós não podemos ser uma igreja legalista, que põe um tanto de fato nas pessoas, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você não vai ser salvo. Não, não é por aí. Mas, a partir do momento que, pela graça, Jesus nos alcançou, aí nós temos que seguir a caminhada como cristãos, como seguidores de Cristo e da palavra, né? Você tem um livro aí, Ana, para mostrar para a gente? Tem um livro aqui, Os 10 Mandamentos para Vencer na Vida, do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro traz 10 pontos-chave para que você possa construir uma vida de sucesso, de vitória, e possa alcançar aquilo que você ainda não alcançou, né? Então, você adquire esse livro na livraria SBE, né, Bispo? Isso aí, na sbeshop.com.br. Entra lá, tem vários outros títulos. Você que quer nos patrocinar também, você pode participar com a gente desse projeto. Entre em contato com a gente no nosso direct, lá pelo Instagram, no @semlimites.tv. Vamos chamar mais um vídeo da internet e a gente volta com a Bispo Camila, ela ia comentar alguma coisa. Só porque eu fumei um cigarro me julgaram, gente. Mais amor, menos ódio. É isso. Não julguei. Exatamente. A palavra fala que nós estamos escondidos na fumaça. Presta atenção numa coisa, gente. A Bíblia não fala de casamento, ela fala do conhecer. Se você tem relações com seu namorado ou namorada, você já é casado. Cara, isso. Eu sou casada. Eu me sinto casada. Você é o que você sente. É o que eu sinto. Nós não pecamos mais. Fala, pastor. Não pecamos mais. Vocês têm que entender uma parada. Quando a gente morre, o espírito volta para Deus. Deus não. Gente. Deus. Olha aí, olha aí. É lógico que é uma sátira, né? Mas ali está tudo deturpado, né? Então, mas É um meme, né? acaba chegando muitas vezes nesse ponto, né? Não, Tem eu um ia ponto- falar aquela hora que realmente a igreja de Jesus nós somos assim sim, venha como estás, como você está. Porque a palavra de Deus fala que a igreja é para os doentes, não é para os sãos. Então a igreja de Jesus é para este povo que precisa assim de uma restauração, de uma cura, de uma libertação. O problema é que quando as pessoas chegam aqui, muitas não querem ser confrontadas no seu espírito para essa mudança. Elas têm dificuldade de lidar com isso, e aí elas acabam saindo dessa igreja, porque aqui a gente tem uma doutrina de confronto, que é para ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, e elas procuram a igreja da hipergraça para poder viver ali com o pecadinho dela, achando que ela está servindo a Jesus. Entendeu? Ela não negou, ela não pegou a cruz dela, ela não pegou a sua cruz, ela não tomou a sua cruz, ela não tomou. Tem outro ponto perigoso, que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente fala do pecado, não é para
é porque as consequências vão ser ruins, né? Aquilo vai vir algo negativo. E a igreja tem que falar de pecado, sim, gente. Tem que falar de inferno. Se você pegar, Esse é o evangelho, entendeu? né? A igreja tem que saber essas coisas, porque isso está na palavra. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus, ela fala, é o seu manual. Ela vai te explicar o que você precisa fazer para você ter uma vida boa aqui na Terra. O problema é que as pessoas elas esquecem de passar tempo com a palavra, aprender da palavra, e por isso muitas vezes elas querem buscar esse conforto espiritual, vamos falar assim. Vamos lá, gente, vamos caminhar aqui para concluir o nosso tema. Bom, eu vejo assim, isso que o senhor falou é muito sério, né? Existia uma dinâmica das igrejas serem muito rígidas antes, né? Então era muito apontado. Quando eu estou em um lugar em que eu não consigo cumprir aquilo que está sendo imposto, eu fico ali tentando, mas doido para apontar pessoas que também não estão cumprindo, porque isso me coloca numa posição confortável. E aí a gente encontra aquelas igrejas que, se entrou alguém que o pecado é visível, né? Se o pecado for invisível, tudo bem, mas se for visível, é apontado, a pessoa sai da igreja, é excluído, né? E aí, para combater isso, de repente, a gente foi para o outro extremo, que é o extremo em que tudo pode, né? Em que eu já vi falar aí de igrejas que tem música secular no altar, que tem... Aí né, assim, tudo, daquele né? jeito. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque pensar sobre isso, avaliar isso, nos leva para um lugar de maturidade. Sim. De entender que eu não sou o senhor da vida do outro para criticar aquilo que ele está fazendo, né? A igreja é lugar para todo mundo, eu venha como está mesmo. Mas depois que eu entrego a minha vida para Jesus, que Deus me salva, a partir desse momento, Deus espera que eu cresça. Assim como a mãe espera que o bebezinho, ela acha lindo o bebezinho mamar, ela acha lindo o bebezinho chorar, mas ela espera que em algum momento essa fase passe, né? É isso mesmo. É isso aí. Eu tinha um vizinho que era... ele já é falecido e a gente passava na rua e falava: ô, seu João, tá quente hoje, né? Aí ele falava assim: quente você vai ver quando você estiver ardendo no fogo do inferno, seu pecador, né? Então, assim, a gente não pode ser essa igreja também que condena tudo e todos, porque nós também temos falhas, todo mundo tem falhas, mas também não pode ser igreja que libera tudo pode, né? Vive no pecado, que não tem problema nenhum, porque Jesus morreu por você, Deus te ama, né? Então, ver a Bíblia como um todo, não só um pedaço dela. A própria né? palavra fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, Exatamente. amém? Então, vamos por moderação. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer você pela sua companhia. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal. Quer conhecer a gente? Nós estamos aqui na Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã, às 18 horas. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br, tá bom? Lá tem uma aba Igrejas, lá você faz a busca e acha o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você. Que Deus te abençoe muito, um forte abraço, fique na paz.